Bom, gente, então dando continuidade ao nosso projeto Nave aqui, lembrando que a gente só está refinando, então nessa videoaula é só aproveitar para divulgar, tá? Então só vou abrir a internet aqui, ó, vim aqui digitar aqui, ó, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Tá, gente, ó, aproveitando para comentar com vocês e até mesmo para fazer propaganda aí, ó. Então, para aqueles que estão interessados nessas videoaulas e em outras coisas, em outras videoaulas, outro curso, aqui nesse endereço que eu passei aqui para vocês, informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, aqui vocês vão ver, vocês vão encontrar o seguinte curso, ó, de Java, de C++, Flash, Hardware. Entanto, esse de Flash, vocês vão encontrar justamente as videoaulas, ó, quer ver? Só descer aqui, ó, da teoria em Flash. Então, todos aqui são as videoaulas que estou fazendo. Aí, ó, jogo em Flash. No entanto, esse jogo em Flash aqui, ó, desde o começo aqui, ó, até essa videoaula que eu estou fazendo agora no momento, tá? Então, vamos lá, continuando aí. Bom, gente, como a gente está na parte de refinamento, o que eu vou fazer agora? Ao invés de deixar esse planeta aqui, eu vou dar uma melhorada então, tá? No design do nosso jogo. Então, a primeira coisa é esse aqui sobre, botão sobre, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e no botão, e vou só aumentar o zoom dele, fica mais visível. E ao invés de ser sobre, eu vou colocar aqui, ó, crédito, tá? Vou selecionar ele aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui nesse daqui, vou apagar, Ctrl V, e aqui também é mais fácil fazer isso daqui, ó. Selecionei, deletei, selecionei, deletei, seleciono esse, dou um Ctrl C, seleciono o segundo quadro, eu vou segurar a tecla Ctrl Shift V, Ctrl Shift V para ele colar exatamente onde que está o texto, tá, gente? Ctrl Shift V, ó, segurei o Ctrl Shift e deu um V para colar. Então tá todos eles, ó, na mesma posição. Só vou trocar essa cor aqui, ó. Vou colocar uma cor branca. Só vou dar um negrito aqui, aumentar um pouquinho mais a fonte para 45. Isso. Dá para aumentar um pouco mais, 50. Aí. Só ajustar aqui, isso, só voltar aqui. Então se eu dar um Ctrl Enter, aí ó, crédito agora, ao invés de ser sobre crédito, que é onde que vai pôr o nome pessoal que desenvolveu o jogo, tá? Bom, olha só, aqui ao invés de gente trabalhar com esse mundo aqui, ou melhor, ao invés de deixar essa imagem de mundo aí, eu vou trazer uma outra, tá? Então vou lá, eu vou aqui, ó, file, só lembrando, tá, gente? Deixa eu só abrir aqui novamente, só vou mostrar pra vocês, ó, D2 ponto, projeto PTC, projeto nave, e eu tenho aqui, ó, uma pasta aqui, onde que eu tenho uma imagem que eu peguei da internet. Então, essa imagem que eu vou importar pro Flash. Então, eu vou vir aqui, ó, file, eu só vou mudar o nome dela lá, tá? Aproveitar aqui, ó, dar um nome sugestivo para ela. Vou colocar o nome dela de menu, imagem menu, isso mesmo, imagem menu. Então vou lá no Flash, vou lá em File, Import to Library, e vou importar a biblioteca. Vou aqui no D2 ponto, aqui eu vou pegar aquela imagem da internet, então que é esse daqui, ó, ela tá aqui, ó. Qual que é o nome mesmo que eu coloquei? Imagem menu, tá? Se eu mandar visualizar em miniatura, é justamente essa daqui, ó. Vou dar um clique em abrir. Se eu procurar aqui, ó, se eu apertar a tecla F11, ó, ele aparece a biblioteca para mim. E se eu procurar aqui, ó, eu vou ter imagem menu aqui, ó. Aí, ó, imagem menu. Vou trazer ela pro palco aqui, ó, aproveitando selecionei esse mundo aqui, então, ó. Só ver uma coisa aqui, gente. Isso, é isso mesmo. Tá, gente, ó, só vou tirar ela daqui de novo, ó, só explicando pra vocês, porque eu fiz e acabei não mostrando, tá? Ó. Selecionei o quadro 1, que é o do fundo aqui, onde a gente colocou
esse planeta aqui, ó, selecionei o quadro 1 e aqui que eu vou trazer a minha imagem. Ele não pode entrar em outro lugar não, tá? Então eu vou deletar essa daqui, vou centralizar ela aqui, só vou aumentar então. Então vamos lá. Aproveitar aqui embaixo, ó, vou colocar um 600 aqui só para ver. Vou apertar o Ctrl K, vou dar um centralizar aqui. Isso. Dá para aumentar mais um pouco, 700. Não, 700. Ficou bom não. 650 então. 650. 650 é a medida certa, tá? Vou pegar a ferramenta de transformação livre e vou aumentar ela para cima aqui, ó. Isso. Deixar aqui assim, ó. E aumento, trazer ela um pouquinho mais para cima. Trazer ela aqui assim, ó. Aí, ó. E o botão Start, aproveitar e selecionar o botão Start, vou diminuir ele um pouquinho só. E ao invés de trazer ele aqui em cima da nave, vou trazer ele aqui embaixo. Se eu der um Ctrl Enter, então, ó, agora, ó, já traz o botão Start aqui. Só afastar esse botão Start para cá um pouco, ó. Isso. Vamos dar um Ctrl Enter. Isso, crédito, start. E agora um desenho melhor. Só que para não ficar um negócio estático também, ó, aproveitando, eu vou fazer o seguinte, ó. Acompanha comigo então, gente, ó. Eu vou aqui, ó, Insert. Vou criar um novo símbolo. Então, através da tecla F8. Vou colocar aqui, ó, logo do logotipo logo jogo, tá? Logo jogo. Vou deixar como Move Clip e vou dar um clique em OK. Bom, seguinte, ó. Pegar a ferramenta de texto e vou digitar aqui, ó. O nome do jogo vai ser Top Tech. Vou dar um Enter aqui, ó. Técnicos Indomáveis. Isso. Só vou aproveitar para diminuir um pouco a fonte aqui, porque está muito grande. E essa daqui está um tamanho 50. Deixa eu só diminuir para 44, que tá bom. E esse daqui com o tamanho... vou aumentar esse aqui um pouco mais, ó. Isso, vou deixar assim, ó. Top Tech. Só que a cor, aproveitar... vou dar um Ctrl K aqui, tá, gente? Ó, Ctrl K e vou colocar centro aqui, ó. E ao invés de ser branco, vou trocar a cor. Vou deixar uma cor azul. Trocar a fonte também. Escolher uma fonte. Deixar essa fonte aqui, ó. Deixar em negrito mesmo. Deixar vermelho. Bom, só que quero ver se vai funcionar uma coisa aqui. Vai. Só aproveitar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, em blue aqui. 5, deixa eu ver. Vou deixar em 0. Bom, vou apertar aqui no quadro 20, apertar a tecla F6. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Selecionei tudo, criei interpolação de movimento. E selecionei o quadro 1, filtro, isso, vou deixar assim, ó, só que não vou colocar no 20 não, vou colocar mais ou menos aqui no 10, só para eu ver como fica. Isso, aí eu vou manter, vou apertar o F6, estou criando interpolação de movimento, tá, gente? Isso aqui eu mostrei na introdução lá, ó, só que eu estou só mostrando umas coisinhas diferentes agora. Aí ele vai ficar um tempo. Vou apertar a tecla F6 aqui. Vou apertar a tecla F6 aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer esse efeito. Vou fazer esse efeito. Que eu vou aumentar ele, tá? Ó. Peguei a ferramenta de transformação livre. Aumentei. Então deixa eu ver. Isso. Voltou. E vou manter ele no palco até aqui, ó. F6. Deixa eu ver só a animação. Isso. Esse aqui vai ser texto 1. Eu vou aproveitar aqui, ó. Seria mais uma camada. Vou colocar aqui, ó, CEP Itajubá.
E eu vou colocar como texto 2 aqui, ó. Vou apertar a tecla F7, que para inserir um quadro-chave em branco. E vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só aproveitar, trazer ele para cá, só para conseguir enxergar, tá, gente, o texto aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Selecionei o quadro 1, vou pegar a ferramenta texto aqui, dar um clique aqui de baixo. Isso. E vou digitar aqui, ó. Só me diminuir o tamanho da fonte. Deixar um tamanho 22. Isso. Só pegar a ferramenta texto aqui, ó. 23 e colocar aqui de baixo. Digitar assim, ó. CEP Itajubá. Itajubá. Centro Profissional. Centro de Educação Profissional de Itajubá. Isso. Então olha só, fiz aqui, vou aproveitar só jogar ele mais pra cá, tá, gente, ó, depois do texto aqui. Vou lá no, sei lá, quadro, começou no quadro 50, sei lá, vou aqui no quadro 110, vou apertar a tecla F6, selecionei tudo até lá, ó, eu vou criar a interpolação de movimento. E vou fazer o seguinte, ó, ele vai começar aqui. Tô trazendo, tá, gente, ó, selecionei ele, tô trazendo ele para esse lado aqui, ó. E o texto 1, que foi aquele top, eu vou manter ele no palco. Então eu selecionei aqui o 410, vou apertar a tecla F5, ó. Então ficou aqui. Isso, vou trazer só um pouquinho mais para cá, que não precisa ser tão longe senão. E do outro lado eu vou trazer um pouco para lá só. Só que posso mexer muito não. Isso. Trazer aqui, ó, um pouco para cá. Aí, só dá um enter aqui para ver de como tá ficando. Só que tá muito rápido. Aí a gente vai controlar a velocidade dele, tá? Então ao invés de ser no 110 aqui, ó, dou um clique nele. Aí vai aparecer um quadradinho debaixo da setinha e arrasto lá pra lá. Vou arrastar lá no 240, 245. E no quadro de baixo aqui, ó, eu aperto a tecla F5. Só para ele ficar um pouco mais devagar, tá, gente? Ó. Então, olha só, tá selecionado o fundo aqui. Eu vou aproveitar, vocês lembram lá, eu vou apertar a tecla F11 aqui, ó. Vocês lembram que eu coloquei o nome dele de logo jogo, né? Vou trazer ele pra cá, ó. Vou aproveitar só para aumentar ele um pouco mais, ó. Aproveitar para aumentar ele um pouco mais e dou um Ctrl K aqui. Vou colocar centro. Não, centro top. Só vou descer ele um pouquinho. Vou dar um Ctrl Enter, só para ver como ficou. CEP Itajubá, Centro de Educação Profissional. Mas acho que está muito rápido ainda. Quer ver? Tá um pouco rápido ainda. Vou só melhorar um pouquinho aqui, tá, gente? Ó. Vou apertar a tecla F11 aqui, biblioteca, logo jogo. Ó. Deu um duplo clique, pode ver que eu estou na instância do logo jogo. E vou trazer aqui no 290 e aqui embaixo F5. E para começar aqui, então, ó, para começar, vou trazer ele um pouco mais para cá. Isso. E vou fazer um negócio também, gente, ó. Aproveitando para mostrar para vocês, ó. Selecionei o quadro 1 aqui, ó, quadro 1 do quadro da camada CEP Itajubá. Vou lá, Windows, a gente já chegou a fazer Windows Action. A gente chegou a fazer isso daí, ó. Var, vou criar uma variável aqui, ó, var cont de contador do tipo numérico, number, recebe 0. Inicialize ela com 0, tá? E vou fazer o seguinte agora. Toda vez que chegar aqui no último, que é o CEP Itajubá, então eu vou aqui, ó, Windows, então eu selecionei o último quadro aqui, ó, no 290, e eu vou pedir para ele voltar pelo menos umas 5 vezes nesse quadro aqui, que é o quadro, se vocês perceberem, é o quadro 51, tá vendo? Ó?
52, então eu vou pedir para ele voltar para 50 aqui, ó. Então como que eu faço isso em ActionScript, ó? Vou fazer da seguinte forma, ó. Selecionar o quadro lá, ó. Selecionei o quadro, vem aqui, ó, Windows, Action, e eu vou fazer o seguinte, ó. Go to End Play. Vá para o quadro. Vocês lembram que é o quadro 51? Só confirmar aqui, ó, que eu acabei esquecendo. É o quadro. Vou pedir para ele, ao invés de voltar no início, estou pedindo para ele voltar no quadro 51. Isso mesmo. Então vá para o quadro 51. Só que se ele voltar no quadro 51, eu vou pedir para ele aumentar cont mais, pedir para o contador aumentar em 1 em 1. E vou falar assim, ó, se contador cont maior que 5, então se realmente o contador for maior que 5, eu vou pedir para ele voltar, go to end play 1. Então ele vai ficar 5 vezes mostrando para mim e depois ele volta. Se eu der um Ctrl Enter, ó, acompanha para vocês verem, ó. Conta para vocês verem, ó. Septasbar tá passando uma vez. Nossa senhora, mas tá demorando para passar. 2. Eu vou melhorar aqui, tá, gente? Eu vou deixar 3 só. Mas só para mostrar para vocês, tá? Então acompanhe para vocês verem. Aí, ó, 3, 4. Deveria ter colocado menos, tá? Mas deixa assim mesmo. Só para mostrar para vocês que ele vai voltar lá pro quadro 1. E tá meio... eu vou diminuir também o tamanho dele, porque ele tá muito grande. Mas olha só para vocês verem, eu acho que agora é a última vez. Aí ele vai se transformar, o número vai ser maior que 5. Ele vai voltar para o quadro 1, ó. Quer ver? Olha lá, voltou para o quadro 1 e agora continua de novo, tá? Só que, ao invés de ser 5, eu vou colocar 3 aqui, ó. E outra coisa também, já que aqui na cena aqui, ó, ele tá muito grande, ó. Opa, aqui, ó. Eu vou diminuir ele aqui, então, tá? Ó. Vou diminuir ele aqui, só pra... deixa eu dar um Ctrl Z, porque eu selecionei coisa errada. Deixa eu só ver agora o tamanho dele, ó. Aí, ó, sinta melhor, tá, gente, ó. E só vou trazer ele um pouco mais pra cima. Então ele tá aqui, ó. Trazer ele um pouco mais pra cima aqui, ó. Aí. Ctrl Enter. Isso. Agora ficou bom. Tá, gente, ó. Então agora se eu der um Ctrl Enter, olha pra vocês verem como tá ficando o nosso jogo já, tá? Ó. Bem mais interessante, agora não tá mais parado. Até a próxima videoaula.